Porque a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse em audiência no Senado que uma maior presença de criação de gado no Pantanal poderia ter minimizado o desastre ambiental causado pelas queimadas no bioma. Segundo ela, os bois atuam como bombeiros, pois se alimentam do capim que acabou fomentando as chamas. Vamos ouvir o que disse a ministra. Eu falo uma coisa que às vezes as pessoas criticam, mas o boi, ele ajuda, ele é o bombeiro do Pantanal, porque é ele que come aquela massa do capim, seja ele o capim nativo ou o capim plantado, que feita a troca, é ele que come essa massa para não deixar que, como esse ano nós tivemos, essa massa virou o quê? Um material altamente combustível, né? Incendiar, aconteceu o desastre porque nós tínhamos muita matéria orgânica seca, que talvez se nós tivéssemos um pouco mais de gado no Pantanal, isso teria sido um desastre até menor do que nós tivemos esse ano. A Tereza Cristina defendeu também a necessidade de descobrir e combater as causas dos incêndios na região, mas fez a avaliação de que não seria adequado criar muitas medidas em um momento como o atual. A combinação de um ano extremamente seco com acúmulo de vegetação seca é apontado pelo Ministério do Meio Ambiente como as causas do aumento abrupto de queimadas. No entanto, os servidores do IBAMA e do ICMBio, em condição de anonimato, disseram a Reuters que houve um atraso de 3 meses na contratação de brigadistas para o trabalho preventivo de combate aos riscos de queimadas, tanto no Pantanal quanto na Amazônia. Luiz Carlos Azedo, você começa essa. Olha, assim, eu tenho uma certa simpatia pela ministra da Agricultura, porque ela é política, né? Inclusive uma política com tradições, né? No seu estado, filha de governador, mas ela é uma profissional da área, ela é engenheira agrônoma e sabe das coisas. Ela, inclusive, foi indicada pelo pessoal mais moderno, né? Do agronegócio. Assim, eu não tenho conhecimento específico sobre gado para fazer uma avaliação sobre o que ela está falando com relação à eficácia real, né, dos bois comendo o pasto. Eu sei que existe uma tradição, né, no Pantanal, de criação de gado no Pantanal, uma tradição em que, inclusive, eles retiram o gado na cheia, eles manejam bem o gado no Pantanal, tanto que o Pantanal se preservou. Acho que o problema principal lá foi outro, quer dizer, foram incêndios criminosos para a expansão de algumas áreas de fazenda, isso também já foi comprovado, mas é evidente que ela está fazendo uma média com o público dela, né? O que levanta a grande interrogação sobre o que ela está falando. Né? Para o leigo, para o público leigo, para a opinião pública de um modo geral, esse comentário dela é meio piada feita, né? Porque a associação que as pessoas fazem de que gado é igual a desmatamento e desmatamento é igual a queimada e a incêndio, etc. Não é uma argumentação muito feliz, mas eu, sinceramente, eu não posso fazer uma avaliação de caráter técnico com relação a isso, né? Se eu fosse fazer uma avaliação do ponto de vista da comunicação, eu diria que ela pisou na bola, do ponto de vista da opinião pública em geral, embora o público específico dela, que é esse pessoal do agronegócio, os pecuaristas e os fazendeiros lá do estado dela, Mato Grosso do Sul, são identificados com esse tipo de discurso. Thaís Oyama. Bom, eu como Azedo também acho que a ministra Tereza Cristina da Agricultura é um dos pontos altos do governo Bolsonaro, mas ela deu uma escorregada nessa declaração, né? Na verdade, ela só repetiu o que já havia dito em agosto
o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e um pouquinho depois o próprio, né, ambientalistas e pecuaristas também, eles sabem que essa massa seca, que é formada por folhas secas, por material úmido, enfim, por coisas degradadas que vão se degradando, por humus, etc., que vão secando no tempo de calor, isso aí torna-se um material potencialmente inflamável. E quando o gado come isso, evidentemente que ele diminui aí a quantidade de massa com potencial inflamável. Só que quando a ministra diz isso, e quando o ministro Salles, principalmente, ele diz que as queimadas no Pantanal se devem à perseguição, foi essa palavra usada pelo ministro Salles, a perseguição que o gado solto sofreu por parte de ambientalistas, principalmente nas áreas de preservação ambiental, etc. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira, primeiro, por quê? Porque todas as organizações e de pecuaristas, inclusive, elas medem e sabem que o gado, a quantidade de gado no Pantanal não diminuiu. Pelo contrário, nos últimos 20 anos, a quantidade de gado no Pantanal aumentou. Então, não se trata de falta de boi. Trata-se de incêndios, como a própria Polícia Federal está vendo, incêndios criminosos. Isso é um fator. O outro fator é o fato de que nunca teve tão seco, o Pantanal nunca teve tão seco. É a pior estiagem nos últimos 60 anos que o Pantanal vive. Então, o clima, isso sim, o clima aliado a incêndios criminosos, estado atrasado aí nesses incêndios, como reconheceu o vice-presidente Hamilton Mourão. Ele chegou lá, os primeiros combatentes, os primeiros brigadistas chegaram lá em junho, quando a seca já estava no auge. E a seca, como todo mundo sabe, não é uma coisa que aparece de uma hora para outra de imprevisto. Ela pode muito bem ser prevista, como de fato foi. Então, o governo chegou atrasado e essa é a parte de responsabilidade que ele tem nesse desastre. Voltando à ministra Tereza, vamos dizer duas coisas em defesa dela, né? Uma é essa, ela está trabalhando, ela não costuma fazer esse tipo de confusão, ela não costuma dizer coisas disparatadas, pelo contrário, é uma das poucas ministras, uns poucos nomes do governo Bolsonaro que diz coisas muito sensatas na maior parte das vezes. Então, essa é uma coisa que faz com que a gente pense que essa declaração foi algo fora da curva. A segunda coisa é: a ministra Tereza Cristina está sob pressão, trabalhando sob pressão no governo Bolsonaro há bastante tempo. Em junho, por exemplo, ela chegou a balançar no cargo. E por quê? Porque em junho estava tendo aquela briga, aliás, como nunca parou de ter, entre o governo Bolsonaro e a China. Mas tinha tido aquela declaração do embaixador chinês que irritou muito o filho do presidente, o próprio presidente. Então estava tendo aquela briga toda e a gente não pode esquecer que a China é a nossa principal compradora, o nosso principal cliente no agronegócio, nas exportações. E a ministra Tereza Cristina, como é parte do trabalho dela, ela tenta evitar conflitos nessa relação com o país. Então, ela foi acusada pelo governo de Bolsonaro, pela essa ala ideológica mais, digamos, mais agressiva, mais belicosa, de defender a China, né? E por causa disso, ela ficou lá na corda bamba, foi um momento de muito desgaste para ela. Então, desde aí, ela está trabalhando sob pressão intensa. Aí, como disse o Azedo, ela pode ter falado isso para fazer uma média junto ao público dela, digamos assim, que é o agronegócio, mas eu acrescentaria que também ela tentou, então, com essa frase, muito provavelmente fazer uma média também com o governo Bolsonaro. Josias. O governo Bolsonaro tem 3 grupos: a ala militar, o bloco ideológico apocalíptico e a banda da sensatez. A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, ela se consolidou como uma das mais destacadas integrantes do pedaço sensato do governo. Na área do meio ambiente, ela costuma funcionar como um contraponto à insensatez do colega Ricardo Salles. No instante em que o país é obrigado a lidar com a tentativa do Salles de passar a boiada sobre normas ambientais, se há algo de que o Brasil não precisa, é que a ministra Tereza Cristina passe a defender esquisitices como essa tese do boi bombeiro, né? A ministra ofende a sua própria capacidade intelectual e a inteligência alheia ao sustentar essa versão
segundo a qual o fogo impõe destruição recorde ao Pantanal porque faltam bois para ruminar a vegetação seca. Disse lá a ministra, no encontro com os senadores, aconteceu um desastre porque tínhamos muita matéria orgânica seca e talvez nós tivéssemos um pouco mais, se tivéssemos um pouco mais de gado no Pantanal, teria sido um desastre menor. Cada pessoa pode ter a sua opinião sobre qualquer assunto, mas uma ministra de Estado não pode ter os seus próprios fatos. Ela tem que lidar com os fatos que existem, que estão à disposição. A própria ministra reconheceu, no encontro que teve com os senadores, que o Pantanal vive agora em 2020 a mais severa seca dos últimos 40 anos. Então, era previsível que ocorressem mais incêndios. O que não precisava estar no script é o desmonte do aparato dos órgãos ambientais, que a União promoveu no governo Bolsonaro, e a inépcia dos governos federal e também dos governos estaduais na adoção de medidas preventivas contra a previsível proliferação de focos de incêndio. Então, não há baba bovina capaz de deter ou de resolver, atenuar o descaso e a inépcia. A ministra Tereza Cristina sabe disso, ou deveria saber.